Fala pessoal, tudo bem com vocês? Todos na paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o Gabriel Souza do canal Souza Abelhas. Hoje eu trouxe um vídeo aí pra vocês, pessoal, super especial. Esse é um vídeo teórico, onde eu vou estar falando um pouquinho aí sobre a abelha operária, a respeito das suas atividades aí dentro da colônia. Se vocês quiserem, pessoal, em seguida eu vou estar fazendo uma segunda parte desse vídeo, falando a respeito da abelha rainha e do zangão. Então acompanhem o vídeo aí, pessoal, e se vocês gostarem e quiserem que eu faça a segunda parte, podem estar deixando aí no comentário, beleza? E vamos iniciar então falando aí da abelha operária. Operária, como o próprio nome já diz, operária é quem trabalha. E essa abelha operária ela realiza todas as atividades aí de dentro e também de fora da colmeia. E o que vai determinar qual tipo de atividade que ela vai exercer é a idade e o seu desenvolvimento, o desenvolvimento das suas glândulas. As glândulas elas são, aí pode ser uma célula, um órgão ou tecido que tem a função aí de produzir algum tipo de substância. No caso da abelha, ela tem aí a glândula produtora de cera e a glândula que num determinado período da idade vai estar produzindo aí a geleia real. Então, glândula é isso, é uma célula, um tecido ou um órgão que tem a função de produzir algum tipo de substância. Como vocês podem ver, essa aí é uma abelha operária. Ela está aí fazendo a coleta do pólen. Vocês podem ver aí o pólen está preso aí nas suas patinhas traseiras, que são chamadas de curbícula. É onde o pólen vai ser preso e transportado. Nessas patinhas, pessoal, ela tem como se fossem uns pelinhos, fazendo com que o pólen fique grudado. E quando chega lá na colmeia, ela vai depositar o pólen dentro dos alvéolos. E já no caso do néctar, pessoal, ela transporta o néctar no papo. Ela recolhe o néctar da flor usando a língua ou glossa chamada. E então, chegando lá na colmeia, ela vai estar depositando dentro dos alvéolos, originando o tão apreciado mel. E uma das primeiras atividades, pessoal, a serem exercidas por essas abelhas incríveis operárias é a atividade de limpeza. Elas são denominadas aí abelhas faxineiras, que são responsáveis pela limpeza da colmeia, limpeza dos alvéolos. Essas abelhas vocês podem observar que elas começam num nível mais baixo, quando ainda estão bem jovens. Essa atividade de limpeza ela começa aí do primeiro ao terceiro dia de vida dessas abelhas. Então, logo depois ela vai, como se fosse promovida, vai subindo de cargo aí até chegar no nível mais elevado, que é o nível da coleta de fontes de alimento na natureza. E como essa atividade de coleta ela exige um nível de esforço muito elevado, então essas abelhas elas precisam de todo aí um desenvolvimento, né? Necessitam aí primeiro elas começam um nível mais baixo, começa aí como faxineiras, limpando ali a colmeia, aprendendo com as outras. E então cada uma tem sua função aí, pessoal. Então a primeira atividade dela é a atividade de faxina. Então são denominadas aí abelhas faxineiras. E logo após essas abelhas elas terem se dedicado lá na atividade da faxina, elas são aí, posso dizer que são promovidas aí agora a abelhas denominadas nutrizes, é quem vai fazer a nutrição aí das jovens larvas e também na alimentação da abelha rainha. Essa fase, pessoal, das abelhas, que quando elas são denominadas nutrizes, é quando as suas glândulas, chamadas glândulas hipofaríngeas, que são glândulas localizadas na parte do cérebro das abelhas, elas estão aptas já a produzirem a geleia real. Então a geleia real é produzida por uma glândula localizada no cérebro das abelhas, dessas jovens abelhas, na qual a glândula, a partir do quarto ao 14º dia de vida dessas abelhas, ela está apta a produzir a geleia real. E essa geleia real, pessoal, ela é liberada em forma de secreção. E logo após elas passarem por essa fase aí da produção de geleia real, elas iniciam os trabalhos aí como construtora dos favos. Então aí as suas glândulas elas sofrem aí mais uma alteração agora nas glândulas serígenas, que são localizadas na parte
do abdômen, do ventre da abelha. Então essas glândulas elas começam a produzir cera. Então aí elas começam a atuar na área da produção de cera, na construção dos favos. Então elas são denominadas abelhas engenheiras. E é importante lembrar, pessoal, que para que essas abelhas consigam produzir aí 1 kg de cera, elas necessitam consumir cerca de 8 a 10 kg de mel. Elas vão transformar esse mel consumido em cera com o auxílio aí das suas glândulas cerígenas. Logo depois elas dão início aí a uma de suas últimas atividades, que é a atividade no exterior da colmeia. São atividades aí em busca do néctar, do pólen e do própolis. São atividades de campo, por isso são denominadas abelhas campeiras. E esses trabalhos, pessoal, eles se estendem em cerca do 21º ao 38º dia de vida dessas abelhas. É quando elas chegam ao fim da sua vida. Isso na época de safra, por conta delas saírem em busca aí dessas fontes de alimento, né? Requer um esforço muito grande das abelhas. Então aí elas chegam a viver aí até 38 dias, 38, 42 dias de vida elas têm. Na época de entre safra elas podem viver até um pouco mais. E para não alongar muito o vídeo, eu decidi dividir ele em 2 partes. Nessa segunda parte eu vou estar falando um pouquinho sobre a abelha rainha, como nasce uma abelha rainha, falando sobre a sua reprodução, falando um pouquinho também sobre o zangão, falando sobre o papel do zangão dentro de uma colônia. E se vocês quiserem que eu faça essa segunda parte, vocês podem estar deixando aí nos comentários. Você que não é inscrito ainda, se inscreva, deixa aquele like aí pra gente, compartilhe, que vai estar ajudando bastante o canal a crescer. Valeu! Queria deixar um abraço aí pro meu amigo Guilherme, do canal Criando Abelhas, meu amigo Maurício Machado, do canal MM Apps. Um abraço aí pra vocês, galera. Deus abençoe, fiquem com Deus, sucesso!